Então vamos analisar agora utilizando uma estratégia chamada de Word Cloud, uma nuvem de palavras. Ela está aqui em Window, que é onde está a grande maioria das análises. Se vocês forem vendo aqui, vocês vão ver ali embaixo, nessa seção aqui, Word Cloud. Clica nela e ele vai fazer essa análise de nuvem de palavras. Vocês já devem ter visto isso, isso pode ser usado para palavras num texto, para mostrar quais palavras são mais comuns. Quando você compara dois textos diferentes, você pode fazer a nuvem de palavras de cada um e ver que um autor usa mais certos tipos de palavra que outro. Né? De maneira visual você enxerga isso. Então aqui temos 4 das amostras e os termos que são mais comuns estão com nome maior e os termos menos comuns estão com a letra menor. Então tem pouco bacilares aqui na orelha. Actinomycetaris tem bastante, tanto em nariz quanto em orelha. Bacilares tem mais na orelha do que mais no nariz, desculpa, do que na orelha. E assim vai. Então é um jeito rápido de você ver aqueles números, né, aquela informação do gráfico da árvore em palavras grandes ou pequenas. Às vezes é mais difícil. Aqui no cotovelo, essa letra parece que está um pouco maior que essa. Né? Eu acho que tá, mas tá, se você olhar, comparar os As, mas não é tão fácil de comparar quanto uma barra. Mas isso aqui é interessante para ter uma representação gráfica rápida do que está acontecendo em uma amostra ou mais de uma amostra ao mesmo tempo. Você pode clicar numa delas aqui para iluminar no gráfico, ou clicar nela no gráfico para iluminar em todas. E aí você vê, cliquei em Bacteroidalis, você vê que ela está bem pequenininha na orelha aqui. Não dava nem para ler o que estava ali, de tão pequeno. Mesmo que eu fizesse essa janela ficar bem maior, está tão pequenininho que não dá para ler. Se eu clicar aqui em Sphygmomonadalis, é uma bactéria que não é comum em nenhuma das amostras, embora esteja presente em pelo menos uma delas. Pode não estar presente nas outras. Vocês veem que não tem nenhuma caixinha marcada fora de nariz, aparentemente. Então, Sphygmomonadalis só foi encontrada no nariz e em quantidade pequena. Então essa é uma análise de Word Cloud. Vocês vão ter uma questão no EP sobre esse tipo de análise. Isso aqui vocês podem fechar, é uma janelinha que só mostra a análise, não é nada que precise salvar. Uma outra análise que é interessante para a gente estimar a diversidade de uma amostra e se a gente precisa sequenciar mais da amostra, como a gente viu lá no RNA-seq, é uma análise de curva de rarefação. Para fazer essa, a gente clica também em Window aqui e naquela mesma seção a gente vai escolher ali, logo abaixo daquela seção, desculpa, Rarefaction Analysis. Clicando nessa, ele automaticamente já faz a análise de rarefação, que são essas curvas aqui, em que vocês veem as amostras sendo classificadas conforme você vai lendo mais leituras. Então, se você leu cerca de 500 amostras, você tem essa quantidade de cada uma das bactérias aqui. Amarelo é difícil de ver no fundo branco, mas está aqui. Se você clicar no amarelinho, ele vai iluminar ali orelha e vai botar os números de leituras que ele está aqui classificando ao longo do tempo, na média. Então você vê que vai subindo e ainda não chegou num platô. Quer dizer, a gente não explorou ainda toda a diversidade da orelha, aparentemente. Poderia sequenciar mais aqui para ter mais informação sobre a orelha. Já essas duas amostras aqui, cotovelo e nariz, e boca, desculpa, elas já estabilizaram. Aparentemente a gente já viu o que tinha que ver para esses dois locais do corpo humano, para as bactérias que tem nesses dois locais. Você vê que a curva estabilizou. E ela estabilizou num nível mais baixo do que a amostra mais diversa que a gente tem aqui nessa análise, que é a de nariz. A de nariz parece que estabilizou, ou está quase lá, e ela tem um nível mais alto de níveis de taxonomia presentes. Então a gente tem mais de 20 níveis de taxonomia diferentes, é bem diversa. Então a curva vai crescendo conforme a gente vê mais níveis de taxonomia presentes na amostra. Então se tem poucos níveis, baixa diversidade, a curva fica aqui embaixo. Se tem muitos níveis, ou seja, alta diversidade, muita bactéria diferente, a gente tem muitos níveis taxonômicos presentes, a curva sobe. Outra análise legal que vocês também vão precisar fazer para o EP é a análise de agrupamento, uma Cluster Analysis. De novo aqui em Window, vocês vão achar Cluster Analysis aqui, logo acima da análise de rarefação, ou de saturação, algumas pessoas chamam também. Clica nisso, vai abrir uma janelinha, agora com o resultado também de uma
Principal Component Analysis, né? Uma análise de componentes principais. Um PCA, como você vê escrito na literatura geralmente. Então o que é isso? É parecido com aquilo que a gente viu no RNA-seq, onde a gente agrupava num gráfico como esse, mas era uma análise chamada MDS e não PCOA. Mas elas são bem parecidas, são tipos de análise semelhantes, onde você reduz um monte de dimensões, e no caso aqui dimensões são os diferentes números de taxa para cada amostra, em 2 dimensões, para comparar quem é parecido com quem. Então aqui no caso, a gente vê que nariz e orelha estão mais próximos um do outro, nessa análise, do que com boca ou cotovelo. Boca e cotovelo estão bem distantes entre si. Nariz e orelha estão mais próximos entre si. Quando vocês fizerem a análise com 6 amostras, vai dar algo diferente. Aqui eu estou usando a rodinha do mouse para aproximar ou distanciar. Se você tiver alguma coisa que está muito apinhada, você pode chegar mais perto para olhar ou distanciar para ver todo mundo. Essa informação pode ser vista em várias maneiras que vocês veem nas abas aqui em cima. O plot de análise de componentes principais é a primeira, mas tem também uma árvore de agrupamento chamado UPGMA, é um algoritmo antigo de agrupamento que pega por similaridade. Então vocês veem que nariz e orelha estão mais similares entre si, como eu falei ali no PCOA. Depois cotovelo e por último boca. Você pode ver uma árvore de neighbor joining, que é outro tipo de agrupamento, uma neighbor net e uma matriz, onde você vê os números mesmo de similaridade, ou no caso aqui, na verdade, de diferença. As amostras mais semelhantes entre si vão ter números menores aqui. Então, cotovelo com nariz é 0,42. Orelha com nariz é 0,31. Então, tem menos diferença entre orelha e nariz. Por isso que eles estão mais próximos entre si no PCA, na UPGMA e assim por diante. Então, essas 3 análises que a gente viu, a nuvem de palavras, a análise de rarefação e a análise de agrupamentos, são importantes para ver que tipo de amostra está mais parecido com outros tipos de amostra e analisar em geral isso aí tudo. Uma coisa interessante que a gente pode fazer é ver o perfil taxonômico aqui, que são esses botões desse lado aqui. Isso vai ser feito para esse nível em que a gente está, que no caso é família, mas você pode escolher outro. Se você quiser fazer o nível que está aqui, você simplesmente usa esses botões porque já está computado o perfil taxonômico. Se você quiser mudar de nível, você vem em Options, Compute Taxonomic Profile, e você escolhe qual é o nível que você quer. Então, digamos que você queira gênero, você aplica aqui, ele vai mostrar uma nova árvore, mostrando o nível de gênero, e vai computar o perfil taxonômico para aquela árvore. No caso, vamos cancelar, vamos olhar a árvore que já está pronta. Isso é rapidinho, ele não demora para fazer, mas só para não ficar muita árvore aberta aqui e ficar confuso. Então está aqui a nossa árvore com as famílias, e aqui estão os botões em que a gente vê o perfil taxonômico. A primeira possibilidade é esse primeiro botão aqui que mostra a nuvem de palavras, que a gente já tinha visto de outra maneira lá. Clicando no menu Window e aí Word Cloud. Se a gente for para o segundo, a gente pode ver os gráficos de torta, de pizza, para cada uma das amostras. Vocês veem que tem cores bem diferentes de uma amostra para outra. Ou seja, as comunidades presentes nas diferentes partes do corpo humano são diferentes. Esse outro aqui. E de novo a gente pode chegar mais perto usando a rodinha do mouse. A gente vê aqui a distribuição de cada um dos táxons aqui em todas as amostras, nesse caso, né, colocadas no mesmo gráfico. Então tem cotovelo, tem nariz. Conforme você vai andando com o mouse, você vê onde é que você está apontando. Então Pasteurelace na boca está em branco aqui. Nariz também está em branco ali. E orelha ali. E o que tem bastante é essa aqui. Pasteurelace com essa cor. Você vê que é esse táxon que está aqui. Cotovelo não tem praticamente nada de Pasteurelace. Então ele basicamente bota uns gráficos de barra dentro dessas barras coloridas para ficar mais fácil de enxergar. Aqui já é Streptococcus. As barras têm uma cor diferente, num fundo diferente. Mas dá para ver que boca tem bem mais Streptococcus do que cotovelo. Nariz tem um pouco mais do que cotovelo. E orelha está perto de cotovelo, no caso aqui.
na quantidade de Streptococcus. Temos aqui o que ele chama de bubble chart, em que ele coloca essas bolhazinhas que ele chama aqui. Se a gente for andando para a esquerda, a gente vê quem elas são. Então são as quantidades de cada um dos organismos. Aqui eu estou apertando o Shift usando a rodinha para eles ficarem mais perto um do outro, para a gente poder ver na mesma tela. Então aqui vocês veem agora bonitinho, Pasteurellacea. Se eu clicar nela, ele ilumina. Pasteurellacea tem bastante na amostra de boca e pouco no resto, né? 0 no cotovelo, tem um pouco no nariz e quase nada na orelha, também uma só. Já aqui, se a gente clicar na bolinha também, ele ilumina aquela linha, fica mais fácil de comparar. E a gente vê pelas bolinhas aqui exatamente quais são as distribuições, bem bonitinho. E a gente tem uma coisa semelhante, mas em vez de bolinhas, são o que eles chamam de tijolinhos. Se você deixar o mouse aqui, chama Brick Chart. Então, é um gráfico de tijolinhos. Se você clicar no taxon ali, você ilumina os tijolinhos correspondentes àquele taxon. Então tem mais tijolos para o taxon mais comum. Então é isso aí, a gente terminou a demonstração de hoje. Com isso tudo vocês conseguem responder o EP todo, fazendo, claro, com as amostras diferentes que vocês vão usar. Qualquer dúvida, mandem as perguntas no fórum, que aí a gente responde, todo mundo vê a sua pergunta e a nossa resposta. Ou apareçam no plantão de dúvidas das 10 ao meio-dia, como sempre. Boa sorte, até a próxima. Esse foi o meu último vídeo da disciplina, eu creio, mas eu tô lá no plantão de dúvidas e no fórum até o fim.